chegando o nosso tempo de cantar, irmãos. Vamos parar de chorar, né? Tá chegando o nosso tempo de cantar. Em nome de Jesus. Né? Vamos firme, firme. Já recebemos a palavra através da bispa e já louvamos. Já estamos recarregados para enfrentar mais uma semana, né? Em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Irmãos, é muito gostoso quando a gente abre a Bíblia e começa a ler e querer se aprofundar. E a gente... Eu não me canso de falar isso. Todas as vezes que a gente passa pela Bíblia, a gente tem um olhar diferente. Basta como que está o nosso coração naquele momento. E eu, lendo esse Apocalipse 8, eu falei, meu Deus, a gente não sabe de nada. A gente reclama à toa. Vamos ler? O título é A Abertura do Sétimo Selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A igreja pode se sentar. Aí eu fiquei perguntando ao Senhor, né? A gente sempre pensa no Apocalipse, na destruição, e o que o Senhor queria falar conosco, falar comigo e falar conosco através dessa palavra. Primeiro, o que me chamou a atenção, quando aqui foi falado, depois que foi aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Imagina silêncio no céu, meia hora. É muita coisa, irmãos. Às vezes a gente não consegue nem ficar 5 minutos em silêncio dentro da nossa casa mesmo. Imagina no céu. E eu fiquei tentando entender a grandeza dessa frase. E fiquei ali pedindo ao Senhor para abrir a minha mente, para entender e compreender o que Ele queria falar. Então veio os 7 anjos. Para eles receberam as 7 trombetas. Mas o que me chamou a atenção foi esse outro anjo. E veio outro anjo. Porque a gente sempre fala 7, 7, 7, né? Não é o 8º, não está escrito que é o 8º, mas é o 7º. Veio o outro anjo. O outro anjo. Veio o outro anjo. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. E a palavra-chave estava aí, irmãos. As nossas orações. A oração de todos os santos. A oração de todos os justos estavam com aquele anjo. As nossas orações que a gente acha que não tem chegado ao céu. As orações que a gente fica desesperada para o Senhor fazer na nossa vida. Essas orações, irmãos, elas estão depositadas. O Senhor tem recebido as nossas orações. A gente às vezes não consegue compreender a dimensão do que o Senhor tem preparado para nós. E quando a gente se pega e entra na palavra e se aprofunda, a gente fica maravilhado. Porque eu fiquei pensando, houve silêncio no céu. Esse silêncio no céu foi uma reverência. Uma reverência. Os anjos que estavam lá, estavam reverenciando ao Senhor através desse silêncio. E essa reverência, ela prediz a expectativa do juízo. Aí eu fiquei pensando nesse silêncio e nessa reverência. Às vezes a gente também tem pouca reverência, mas os anjos, eles têm reverência ao Senhor. Eles sabem, eles vivem, eles conhecem. Eles conhecem ao Deus que eles estão ali. Nós achamos que conhecemos, falamos que conhecemos, mas muitas das vezes não reverenciamos. E o Senhor já começou a puxar a minha orelha também, para que eu possa ter mais reverência. E eu fiquei pensando,
para preanunciar os juízos divinos, escutar a terra, o suspiro do céu antes do juízo. Então esse silêncio foi um suspiro no céu antes do juízo. Mas a importância daquele anjo era ele carregar a oração dos justos. Porque a gente fala, a oração do justo pode muito seus efeitos, mas muitas das vezes o tempo que demora para responder essas orações nós não sabemos. Mas o que me chamou a atenção é que essas orações não são em vão, irmãos. Todas as orações que nós fazemos não é em vão. Não desistam de orar. Seja qual foi a causa que vocês têm para apresentar ao Senhor, não desistam nunca de orar, porque é muito importante. Às vezes a gente acha que o Senhor não está ouvindo, mas está tudo num depósito lá guardado. Então os 7 anjos apareceram, receberam as trombetas com os eventos futuros, porque cada uma trombeta tem um significado, né? E esse anjo levou as orações. O anjo subiu com o incensário de ouro com as nossas orações. E não é só as nossas, é todas as orações de todos os justos, de todas as épocas, desde a criação do mundo. Olha a importância de uma oração, que às vezes a gente pensa que não está surtindo efeito, mas está, irmãos. E eu até me coloquei pensando, às vezes a gente faz uma oração e eu sou fruto de uma oração. A minha avó, que começou a viver no Evangelho, e uma avó que eu nem queria muito assunto às vezes, ela orava por mim. E eu sou fruto na minha família da oração da minha avó. A minha avó já não está aqui, ela não me viu entrando para a presença do Senhor, ela não me viu aceitando o Senhor, mas a oração dela, mesmo morta lá, surtiu efeito, chegou a mim. Eu fui alcançada. Como nós também temos orado pelos nossos familiares. E às vezes a gente acha que não vai acontecer nada, mas as nossas orações, ela tem poder, ela tem um poder que a gente não imagina, é porque a gente é imediatista, como a bispa falou, tudo tem seu tempo debaixo do céu, e é verdade, mas a gente fica querendo correr, a gente fica querendo entender. Às vezes eu me coloco, poxa, minha avó não me viu, né, no altar, mas a oração dela me alcançou, e alcançou as outras pessoas da nossa família. Uns foram alcançados e desistiram da caminhada. Uns largaram porque não conseguiam esperar os feitos do Senhor. Mas nós temos que esperar. E eu coloquei aqui, o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lança na terra. E eu fiquei pensando, o que é esses trovões, essas vozes, esses relâmpagos e esses terremotos? Porque depois do silêncio de meia hora, começam essas vozes, terremotos, trovões e relâmpagos, é a expectação do juízo mesmo, já é falando o que vai acontecer. E eu fiquei pesquisando, estudando e procurei e achei o quê? Essas vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, eles simbolizam a resposta de Deus para as súplicas por justiça. Irmãos, vocês acham que estão passando por alguma injustiça? A resposta vem. Talvez a resposta venha agora, talvez a resposta venha no meio da sua caminhada, mas a resposta vem. E mesmo que ela não venha, a resposta virá no juízo. É a resposta dos justos, que clamam justiça dia e noite. E é difícil a gente compreender isso, porque a gente quer ali. Eu quero orar agora, quero ter justiça agora. Eu quero que aconteça alguma coisa naquele momento, porque eu sou servo de Deus. Não, irmãos, é muito maior. A gente tem um olhar muito terreno. As coisas são muito maiores, muito mais. A dimensão de Deus é muito maior do que a gente pode alcançar com os nossos pensamentos. Aí os irmãos podem perguntar, mas irmão, por que você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente tem que entender que a nossa fé não pode ser medida por aquilo que nós estamos recebendo pelo Senhor. A nossa fé tem que ser medida pelo Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus, e mesmo que não aconteça aquilo que a gente quer no momento, a gente tem que continuar crendo, a gente tem que continuar perseverando, a gente tem que continuar orando. Por isso que a Bíblia fala, orar sem cessar. Fala várias coisas, perseverança. Não é à toa, irmãos. Mesmo que a gente não receba agora, o já
Depois, no futuro que, vamos dizer, daqui a 10 anos, 20 anos, nós vamos receber toda a justiça, irmãos, lá. Também lá. A nossa vida não se remete só aqui. A nossa vida se remete a lá também. E eu coloquei a conclusão dessa primeira parte. O Senhor não despreza nenhuma oração. Nenhuma oração o Senhor despreza. Por mais que a gente ache que o Senhor não está ouvindo, Ele está. Como a bispa falou, o Senhor se inclina para ouvir. Quando ela falou se inclina para ouvir, eu lembrei daqui. O Senhor não despreza a nossa oração. Ele sabe o que a gente está pedindo. E às vezes Ele não nos dá, porque aquilo ali não vai fazer bem para a gente. E Ele vai dar uma coisa muito maior, muito melhor, que não está no nosso plano. Porque os nossos olhos continuam o quê? Limitados. Aqui, ó, no que a gente pode alcançar. Eu coloquei, nossas orações têm subido com um aroma suave diante de Deus, recolhidas, e elas geram milagre na terra e juízo no céu. As nossas orações, irmãos, geram milagre na terra e juízo no céu. Às vezes aquela causa que vocês acham que está sendo injusta, que está demorando, que vocês não vão receber a justiça, vai sim, irmãos. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus não tem jeitinho. E coloquei que o Senhor, ouvindo as nossas orações, nós temos que compreender e focar no grande dia que nós vamos estar diante do Senhor, no tribunal. E eu fui para Lucas 18, 7. Vamos abrir Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E aí, irmãos? Deus fará justiça. Ainda que tardio. Ainda que tardio. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ele faz, irmãos. É porque a nossa dimensão de justiça é diferente da dimensão de justiça dele. A nossa justiça, ela é imediata. Às vezes a gente ora por causas anos e não encontra resposta. Muitos irmãos estão se desviando. Muitos estão abandonando o caminho. Muitos não querem prosseguir. Muitos não querem esperar. Muitos não querem acreditar. Muitos estão tirando a credibilidade de Deus na vida de cada um. Muitos. E tem muitas coisas que nós temos que orar, irmãos. Muitas coisas. Não é só a nossa vida que está para a gente colocar em intercessão. O relógio de oração, irmãos, tem alcançado pessoas que a gente não conhece. O relógio de oração tem entrado em vidas que a gente não imagina. Pessoas que a gente tem orado e que o Senhor está tirando do cativeiro da morte, tirando das correntes do inimigo. Porque nós temos que continuar a orar, irmãos. Nós temos causas para apresentar ao Senhor, mas também nós temos muitas causas para falar com o Senhor daquelas pessoas que estão lá fora. Porque na hora que a gente se depara olhando as coisas, a gente tem se entristecido. Não só com as pessoas do mundo, os ímpios, não. A gente tem se entristecido com os nossos irmãos também, cristãos. Porque às vezes eles estão deturpando o que é o reino do Senhor. O reino do Senhor é lá, aquela maravilha que muitos contemplam e esperam. Mas outros não querem isso. Querem o reino aqui. Querem ser coroados aqui. Querem ter um galardão de ser algo ou alguém aqui. Querem o muito daqui. Querem viver as coisas daqui. Mas nós fomos alcançados. E nós fomos escolhidos. Nós somos discípulos do Deus vivo. Nós temos que falar do Senhor para as outras pessoas que precisam ser alcançadas.
E quando eu fiquei pensando no silêncio, eu fiquei pensando na reverência, eu chorei, irmãos. Eu chorei. Porque como que você vai pensar no céu? O céu que a gente vê é esse céu que a gente vê com os nossos olhos. Mas a gente não chega na dimensão dos céus. Eu chorei porque, cadê muitas das vezes a reverência que a gente não apresenta ao Senhor? Quantas vezes a gente abre a nossa boca e fala que confia no Senhor e não confia? Quando acontece alguma coisa, a gente se desespera. A gente sai do nosso limite. Às vezes acontece uma coisinha que parece uma coisa grande, que a gente dá um valor para aquela coisinha e a gente murmura. A gente chora, a gente reclama, a gente briga com Deus. Irmãos, a gente briga com Deus. Porque na hora que a gente fala que confia em Deus, e quando acontece algo, a gente murmura e reclama, tirou toda a credibilidade de Deus. E olha o que a gente está fazendo para a gente mesmo. Olha o que a gente está fazendo conosco. Parece uma palavra chata de se ouvir? Sim, parece. Eu também achei chato. Mas a dimensão do céu, a dimensão desse anjo, carregar o apelo de justiça, carregar o apelo das orações daqueles que já foram, vai sair todas aquelas orações para dentro daquele incensário. Quando botar fogo, os gritos de justiça. Aquelas pessoas que estão chorando na presença do Senhor, aquelas que também choram, mas não conhecem o Senhor, e às vezes acontece alguma coisa na vida daquela pessoa que está chorando, para ela olhar para o Senhor, porque às vezes a pessoa está no fundo do poço, ela olha para tudo quanto é lugar, menos para o Senhor. Ela pede ajuda para A, B e C, mas ela não consegue enxergar o Senhor. E às vezes a gente se cansa de falar para aquela pessoa. Fala com Deus, ora a Deus, entrega a Deus. E são coisas que são faladas aqui nesse altar toda quinta e todo domingo. E eu não estou falando só para a gente não, irmãos. Eu estou falando para os da nossa família. Eu estou falando para aqueles que a gente conhece. Porque as pessoas podem estar rodeadas no beco escuro. Se tem um buraco ali com a luz e um buraco da escuridão, muitos vão preferir ficar na escuridão, porque eles não querem aceitar o Senhor. Eles têm medo do juízo, têm medo do que pode acontecer, mas não largam o mundo, porque se tivesse medo, olharia para Jesus, se arrependeria, entregaria a vida para o Senhor Jesus e saberia da vida eterna, do plano da salvação. E eu coloquei mais aqui anotando. O incenso do céu perfumado que nós estamos levando para o Senhor através das nossas orações. Eu fiquei pensando no incenso perfumado. As nossas orações com cheiro agradável ao Senhor, que está na Bíblia também, né? O cheiro agradável ao Senhor. E eu fiquei me perguntando, será que as nossas orações estão exalando um cheiro agradável ao Senhor? Ou a gente está só orando de qualquer jeito, buscando de qualquer jeito, se posicionando de qualquer jeito? E isso tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, é para mim também. É para mim também. As nossas orações estão cheirando um cheiro agradável ao Senhor? É uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Porque o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Ele conhece o nosso coração. Eu posso enganar qualquer um de vocês, mas ao Senhor eu não engano. E a minha oração, ela está subindo com cheiro agradável? A minha oração, ela é baseada na justiça do Senhor? Ou ela é somente baseada na justiça do meu problema? Somente baseada na justiça do que eu estou passando? Somente baseada na justiça do que eu quero? Do que eu preciso? Do que eu acho que preciso? E essas foram as perguntas que eu fiz para mim. Eu fiz para mim. Porque às vezes a gente tenta entender as coisas que o Senhor quer falar. E a minha felicidade foi saber que a minha oração, as nossas orações, a oração da Igreja Ministério Voz do Trono, a oração da nossa bispa, a oração de cada um dos nossos irmãos, a oração que nós fazemos dentro da nossa casa, tudo isso está num depósito guardado. E esse anjo específico vai colocar no incensário e vai botar fogo. É o pré-anúncio do juízo. Desse juízo que muitos não querem compreender. E eu coloquei, já que nós sabemos que todas as nossas orações têm chegado ao trono do Senhor, nós devemos continuar a orar pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pela nossa saúde, pela nossa mente,
pelo nosso coração, por tudo aquilo que nós temos apresentado ao Senhor, e não deixar com que a nossa família e a nossa parentela venha se acostumar com o mundo e achar natural tudo que o mundo tem apresentado para eles. E nós também temos que vigiar, porque às vezes algumas coisas do mundo são agradáveis mesmo. E a gente tem que começar a compreender e a discernir o que é natural e o que é sobrenatural. Orando pelos nossos filhos e a nossa descendência para ser separada do mundo. E as nossas orações, nós devemos crer que não morrem quando a gente morre, mas elas florescem e frutificam através de nós para a nossa família. O nosso legado não morre com a gente. Nosso legado fica na nossa família, o nosso exemplo. Não é só o exemplo terreno não, irmãos. É o exemplo espiritual também. Então não deixem de orar, não deixem de crer, não deixem de falar com Deus. Abra uma Bíblia também no livro de Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração faz muito em seus efeitos, mas depois que a gente faz o quê? Confessa as nossas culpas uns aos outros, oramos uns para os outros, para que a gente possa sarar, porque a oração feita por um justo, nós temos que ser justos, irmãos. Se a gente orar com água no coração, eu não creio que vai subir com cheiro agradável. Se a gente orar duvidando, eu não creio que o cheiro que vai subir no altar é agradável. Eu não creio, não é? Então a gente tem que começar a pensar. O Senhor está muito perto. Às vezes, quando a gente sai pelas ruas, a gente vê como o ser humano está muito imediatista, muito nervoso. As pessoas, elas não se respeitam mais. As pessoas, elas não querem saber de mais ninguém. Muitas só pensam em si. Outras só pensam no seu problema. Outras não querem nem saber. Às vezes, quando a gente vai falar, igual a bispa falou, em relação às profecias e os profetas, que tem gente que vai buscar profecia, eu convivo com pessoas assim, irmãos, que buscam profecias. Não querem esperar a resposta de Deus. Eu falo para as pessoas, abre a Bíblia. Lê a palavra. O Senhor vai ter uma palavra para você. Mas a pessoa quer o quê? Eis que vejo um carro novo, eis que vejo, eis que falo, eis que o Senhor falou, eis que o Senhor falou, eis que o Senhor falou. O Senhor não está falando não. O Senhor está falando aqui, ó. Aqui. E esse pedacinho que eu li em Apocalipse 8 é pedacinho. É um pedacinho do que vai acontecer. Mas muitos não acreditam. Muitos querem viver o que tem aqui. Querem tanto daqui e não querem buscar o do céu. Nossas orações imperfeitas, o Espírito Santo de Deus transforma. Quando a gente ora, não é do jeito que a gente acha que é, como às vezes a gente ora. Tem vezes que eu sei que acontece com todos os irmãos, que a gente não consegue nem abrir a boca para falar nada com Deus. A gente só fala, Senhor, senta aqui, fica aqui comigo. Porque a gente passa por muitas lutas, irmão. Mas todas essas lutas, o Senhor vai dar a vitória. Não é a vitória que às vezes a gente pensa que é, mas é a vitória do Senhor. E a vitória do Senhor é totalmente diferente da nossa. Então não desistam. Se vocês não conseguem orar por uma causa, está difícil, parece impossível, eu sei porque eu também oro por causas impossíveis. Pede o Espírito Santo para interceder por você. Para Ele levar a oração de uma forma diferenciada, para transformar essa oração, para interceder conosco, para aquele depósito ali que está em Apocalipse 8. Nenhuma oração se perde. Essa é a palavra, essa é a frase que eu mais gostei de colocar para mim mesma. Nenhuma oração que a gente tem feito se perde. Não é agora, não sei quando vai ser. Não vou dizer para vocês que Deus está falando para passar para a igreja que vai ser agora. Não.
mas eu creio que nenhuma oração se perde. E quando a gente ora, a gente invoca a justiça do Senhor através do reino. Então, o que eu botei pra gente? Ore hoje, como se você tivesse já recebido o seu milagre. Irmãos, nós temos que orar. Quando a bispa falou pra gente, deu a direção pra gente olhar, ler Filipenses 4, 6 e 7 e se ungir, também fala para a gente orar, apresentar e a gente dar ações de graças. Irmãos, a gente tem o maior tesouro, que é a palavra. E quando a gente interliga o que o Senhor quer falar conosco, dá um regozijo dentro da gente, uma alegria, porque a gente vê que a gente não está lutando em vão. As pessoas podem olhar para nós e às vezes ver causas em nós que ainda não foram resolvidas, mas que Deus é esse que essas pessoas ficam ali servindo e não respondem. Mas a tua casa está revirada porque dedo apontado e língua afiada tem um monte. Mas a gente tem que entender que tudo isso que nós temos vivido, seja ruim, mais ou menos, não está do jeito que a gente acha que é bom, coopera para que Deus faça a justiça. E, irmãos, quando a justiça do Senhor chega, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Ele responde através de nós. Uma causa, uma situação, um filho, uma doença, uma enfermidade que seja, a enfermidade física, a enfermidade espiritual, a enfermidade mental. Irmãos, nenhuma oração nossa se perde. O fogo de justiça está chegando. A justiça do Senhor está chegando. E não só Jesus está voltando, e só pelo fato de Jesus estar voltando, a gente tem que estar alegre e feliz, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no reino dos céus. E que dimensão é essa que a gente às vezes não consegue enxergar, e quando acontece um não, a gente se desestabiliza e esquece que a gente é filho do Deus vivo, aquele que já está reservando a nossa casinha lá, aquele que vai nos dar imortalidade. Irmãos, o que é o que a gente está passando nesse momento com a imortalidade de você viver andando, vendo Jesus, Deus? Nós vamos estar na pátria que nos foi conservada, reservada, pensada, construída. E por que um problema, às vezes tão pequeno, nos desestabiliza? Nós temos que blindar a nossa oração, blindar a nossa fé, blindar a nossa mente, não deixar pensamento nenhum, porque às vezes não é só o inimigo não, irmãos, somos nós. Nós somos os nossos primeiros inimigos, porque a gente se sabota, porque parece que a gente não conhece Deus. Às vezes eu convivo com pessoas lá, eu não estou gostando nem mais para a rua, a verdade é essa, mas às vezes quando eu vou na rua, você ouve pessoas que não são da igreja e têm mais fé do que a gente. Não estão andando revoltados, reclamando, não. Tem gente passando necessidade, que não tem a cama que a gente tem, que não tem a mesa que a gente tem, que não tem o alimento que a gente tem, e essas pessoas estão sorrindo, estão felizes, e ainda falam assim: ai, graças a Deus que hoje eu tive esse arrozinho aqui, porque Deus me deu. E às vezes a gente tem arroz, feijão, macarrão, lasanha, presunto, e não está feliz. Abre a geladeira e fica assim: ai, só tem isso. Irmãos, o Senhor tem nos convidado a mudar. O Senhor tem usado todas as pessoas que sobem nesse altar para falar essas coisas para a gente. E nós somos privilegiados, como a bispa falou no Isaías 41, e eu vou compartilhar com vocês o que eu estou fazendo com meu esposo, quando a bispa estava nesse altar falando de Isaías 41. Ó vermezinho, ó povozinho, aquilo ali entrou para mim e para o meu esposo, e a gente já está declarando aquela palavra todos os dias, por uma causa que a gente vai vencer. E a gente vai vencer porque a justiça de Deus vai prevalecer nas nossas orações. Porque eu tenho um testemunho disso. Eu passei 7 anos orando Salmos
34. E todo mundo falava, meu Deus, processo de um está saindo, processo de outro está saindo, e o meu nunca saía. Uma panela de pressão que a gente estava vivendo, quase sendo despejado da casa que a gente morava de aluguel. O bicho pegando, irmãos, negócio feio mesmo. As portas se fecharam, da nossa família, cada um fechou a porta na nossa cara. A gente só tinha Deus. E 7 anos declarando Salmos 34 toda noite. E em 2020, quando saiu a pandemia, saiu o meu processo para me comprar minha casa própria. Então, irmãos, não sei o tempo que o Senhor tem preparado para cada causa que vocês têm apresentado. Mas eu sei que Ele é um Deus de resposta. E quando Ele me mostrou esse silêncio no céu, quando Ele me mostrou esses trovões, esses terremotos, essas vozes, esses relâmpagos, eu fiquei pensando, às vezes relampagueja um pouquinho, a gente fica desesperado. Sai aquele tom! Olha, tem gente que vai para debaixo da cama. Imagina o relâmpago, o terremoto, os trovões da justiça dos justos. Meu Deus, aleluia. Da justiça dos justos. Imagina o clamor dos justos. O clamor daqueles que têm se colocado na presença do Senhor, têm esperado no Senhor, têm perseverado no Senhor e às vezes não ouve, mas o seu clamor será ouvido. Se não for agora, é amanhã. Se não for amanhã, daqui a 10 anos? Na escola a gente viu, Abraão demorou 25 anos. Eu não sei o tempo, irmãos, mas eu só sei uma coisa, que eu vim hoje falar para nós. A oração que nós fazemos não se perde. A gente tem que vigiar para que a nossa oração esteja subindo com cheiro agradável. Que a gente ore pelas causas justas. Que a gente não ore para o mal, que a gente não ore para dar problema para o outro, mas que a gente ore tendo a consciência que nós oramos, o Senhor recolhe as nossas orações através do Espírito Santo de Deus, tem o depósito lá, mas nós também temos que agir. Nós temos que renunciar a nossa carne. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que buscar a santificação. Mas só está falando palavra ruim? Não, eu estou falando palavra boa. Porque se a gente não mudar o nosso caráter para sermos imitadores do Deus que nós servimos, nós vamos imitar quem? Porque imitar o mundo, muitos imitam. Esse veneno que é o celular mostra muitas pessoas imitando umas às outras. Uma faz o cabelo assim, todo mundo faz o cabelo assim. A outra faz o cabelo assim, todo mundo faz o cabelo assim. E é tendência. As pessoas imitam as outras, as que estão no closet, as que estão lá arrebentando. Mas nós vamos arrebentar na presença do Senhor, na humildade de servir ao Senhor, de buscar reverenciar o Senhor, de entregar um sacrifício agradável ao Senhor, que não é mais sacrifício de bicho não, gente. É sacrifício do nosso eu, a obedecer, a buscar a palavra. E, irmãos, não desistam das suas orações. Nenhuma oração se perde. No tempo certo, o Senhor vai fazer muito mais do que a gente pede, pensa e imagina. Porque Ele sabe muito mais o que é melhor para a gente do que a gente mesmo. E essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, pedir aos irmãos para não desistir. Pensem no clamor, pensem na oração justa que nós temos feito. E que a gente nunca deixe de ser justo. Nunca deixe de ser justo. Porque o Senhor responderá. E nós vamos, como eu sempre termino aqui, toda vez que eu subo nesse altar, nós vamos testemunhar neste altar. Eu não sei o tempo, mas eu sei que nós vamos testemunhar nesse altar. E a alegria da conquista do nosso irmão que vai subir, ou nossa irmã que vai subir aqui, vai ser a nossa alegria. Porque nós estamos orando uns pelos outros. E essa palavra que eu queria trazer para os irmãos e para mim. Em nome de Jesus.